Se um pequeno acontecimento tem o poder de causar consequências imprevisíveis e absolutamente desconhecidas no futuro, então pode-se dizer que o bater de asas de uma simples borboleta poderia influenciar o curso natural das coisas e, assim, provocar um terremoto do outro lado do planeta. É isso que diz o efeito borboleta, que um simples acontecimento caracterizado como aleatório pode ser o responsável por desencadear uma cadeia de eventos. Carl Jung chamou essa aleatoriedade de sincronicidade. A teoria desenvolvida por Jung sugere que alguns eventos que parecem coincidentes e sem conexão causal aparente podem estar ligados por um significado subjacente e profundo. Jung acreditava que a sincronicidade era uma manifestação do inconsciente coletivo, que é uma parte do psiquismo humano que compartilhamos com todas as outras pessoas, e que essa era uma forma desse inconsciente coletivo se comunicar com o consciente, levando a uma compreensão maior sobre o eu e sobre o mundo ao redor. Desde a infância, Jung presenciou fenômenos estranhos e aparentemente inexplicáveis. Ele temia estar enlouquecendo, então saiu em busca de respostas para descobrir o que eles significavam. Jung viu numa visão o que pareciam ondas amarelas, escombros e a própria morte de incontáveis pessoas, talvez até milhares delas. 2 semanas se passaram. Então, a visão voltou, agora ainda mais violenta que antes, enquanto algo lhe dizia que isso não deveria ser ignorado. Essas vívidas visões aconteceram pouco antes do início da Primeira Guerra Mundial, e posteriormente ele viria a concluir que esse presságio veio a ele através do inconsciente coletivo. Para Jung, a questão era: como são possíveis eventos tão significativos não ligados por nenhuma cadeia causal aparente? E o que isso diz sobre o universo físico? Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhum conteúdo novo. Não se esqueça de avaliar o vídeo deixando seu like e também de ativar o sininho das notificações. Eu sou a Jaqueline Botton e esse é o Monodrama. Jung chamou de sincronicidade uma coincidência no tempo de 2 ou mais eventos casualmente não relacionados que têm o mesmo significado ou um significado semelhante. A sincronicidade é uma coincidência significativa no tempo, um fator psíquico que independe o tempo e o espaço, e pode ocorrer quando uma pessoa está em um estado de consciência expandida e sintonizada com seu inconsciente. A causalidade é a maneira como explicamos a ligação entre sucessivos eventos. A sincronicidade é uma coincidência significativa de eventos externos e internos que não podem ser ligados causamente. A ênfase aqui recai sobre a palavra significativa. Ocorre quando um evento percebido internamente é visto como tendo uma correspondência na realidade externa. Assim, a imagem interna se tornou realidade. O mundo interior e o mundo exterior então coincidem e sincronizam. Perceber a sincronicidade manteve Jung intrigado por muito tempo. Quando estava investigando os fenômenos do inconsciente coletivo, ele continuou encontrando as chamadas coincidências que estavam tão simbolicamente conectadas que quebravam todas as possibilidades estatísticas. Por meio do esforço conjunto entre Jung e o físico vencedor do Prêmio Nobel Wolfgang Pauli, eles passaram a ver a sincronicidade como um princípio que transcende o espaço, tempo e a causalidade. E Jung não buscava uma descrição e explicação completa para esse fenômeno, porque o seu interesse não era meramente científico. O que ele buscava era mergulhar na alma humana.
Jung explica os eventos sincrônicos principalmente em termos de seu conceito de arquétipo, que são padrões de comportamento instintivo responsáveis pela organização dos processos psíquicos inconscientes. Os arquétipos constituem a estrutura do inconsciente coletivo, que representa uma psique que é idêntica em todos os indivíduos e contém as imagens de toda a criação. Arquétipos são o padrão mestre da vida, é a ideia primordial, que organiza o material psíquico e produz padrões significativos no mundo físico. Coincidências significativas repousam em base arquetípica. A sincronicidade é uma vertente aprofundada da realidade arquetípica, onde a psique e a matéria colidem e se tornam indistinguíveis. A teoria do caos e a sincronicidade de Jung estão relacionadas na medida em que ambas abordam a ideia de que eventos aparentemente aleatórios podem estar conectados de maneiras não lineares e não previsíveis. A teoria do caos é uma teoria matemática que estuda sistemas dinâmicos complexos e como pequenas mudanças em uma parte desse sistema podem causar grandes e imprevisíveis efeitos em outras partes do sistema. Essa teoria sugere que pequenas flutuações podem eventualmente levar a grandes mudanças e que essas mudanças podem ocorrer de forma caótica e aparentemente aleatória. A sincronicidade, por outro lado, sugere que eventos aparentemente aleatórios podem estar conectados de maneiras que não podem ser explicadas. Embora a teoria do caos se concentre em sistemas físicos e matemáticos e a sincronicidade se concentre em eventos psicológicos e espirituais, ambas as teorias sugerem que existem conexões e padrões ocultos que podem ser revelados através da observação cuidadosa e da compreensão da complexidade do mundo ao nosso redor. Em outras palavras, tanto a teoria do caos quanto a sincronicidade sugerem que o mundo não é tão simples e previsível quanto parece à primeira vista. O efeito borboleta é um dos resultados centrais da teoria do caos, que foi descoberta pelo matemático e meteorologista Edward Lorenz, que estudou a previsão do tempo a longo prazo. Os estatísticos com quem ele trabalhou achavam que deveria ser possível prever o tempo semanas ou meses depois, vasculhando o registro histórico para ver o que aconteceu anteriormente quando as condições eram as mesmas. A teoria deles seria que se fosse encontrado um mapa meteorológico antigo que se parecesse com o mapa de hoje, poderiam então fazer previsões revisando os mapas que se seguiram. Lorenz era cético em relação a essa ideia. Ele argumentou que a atmosfera é tão complexa que nunca se repete. Então, seria impossível encontrar 2 dias na história em que as condições fossem exatamente as mesmas. E como ele descobriu, mesmo pequenas diferenças nas condições iniciais podem levar a resultados muito diferentes. Com base nisso, Lorenz percebeu que essa teoria não cabia somente nas previsões, mas sim em tudo à nossa volta. Jung comparou a sincronicidade com o conceito chinês de Yin-Yang, a união dos 2 opostos que se complementam. Também é semelhante à lei hermética: o que está em cima é como o que está embaixo, referindo-se ao mundo interior e o mundo exterior, a psique e a matéria, sendo um e outro a mesma coisa. Nos 3 exemplos, o objetivo deve ser estar em harmonia com os 2 elementos e, assim, evitar cair entre um extremo ou outro. Na psicologia junguiana, o objetivo não é diferente, sendo fundamental encontrar o equilíbrio entre a consciência e o inconsciente, alinhando o self ao ego como centro da personalidade. Neste ponto, a sincronicidade desempenha um papel vital. Não há evolução linear para a individuação.
que é esse processo de tornar-se um ser único e entender suas singularidades. O que há é apenas um trajeto circular em volta de tudo o que está relacionado ao centro. A sincronicidade também pode estar ligada à situação emocional da pessoa, porque se revela quando a pessoa está presa em uma espécie de impossibilidade, sendo percebida por meio de sonhos, símbolos, números, eventos aleatórios, conversas, encontros espontâneos. Em resumo, a aparente aleatoriedade dos eventos. Para que a ideia fique mais clara, vamos levantar uma hipótese. Imagine que você esteja num impasse profissional que, para se resolver, precise de uma ideia que você ainda não teve ou de uma função que você não pode executar. Então, um dia, você está sentado no banco de uma praça quando olha para o lado e vê uma pessoa. Você ainda não sabe, mas essa pessoa pode ajudá-lo a encontrar uma solução. Seja porque ela mesma pode desempenhar a função que você precisa ou fazer a conexão entre você e outra pessoa que possa. Você casualmente pode ter um impulso de iniciar um assunto com essa pessoa e descobrir essa coincidência significativa ao decorrer da conversa. Dali em diante, vocês mantêm o contato e você resolve o seu problema inicial com aquela ajuda que você não esperava receber. Agora, se nada disso ocorrer, voltando a um cenário onde você só se levanta daquele banco na praça e sequer repara em quem está sentado ao lado, nada disso acontecerá. Ou seja, não são as sincronicidades que fazem a sua história, mas a sua conduta que fazem as sincronicidades. Isso significa que são as nossas escolhas e os nossos impulsos que determinam as oportunidades e que precisamos vê-las. Jung sugere que a capacidade de reconhecer a sincronicidade pode ser treinada e aprimorada. Isso vem da consciência intensificada e da capacidade de captar e analisar as circunstâncias em que você se encontra. Desenvolvendo uma capacidade aumentada de reconhecer a sincronicidade nos eventos cotidianos, é possível descobrir novas ideias, conhecer pessoas importantes e abrir portas que estavam fechadas. As sincronicidades acompanham as fases cruciais do processo de individuação, mas muitas vezes elas passam despercebidamente, porque o indivíduo não aprendeu a observar tais coincidências e torná-las significativas em relação ao simbolismo de sua vida interior. Essa sincronicidade é uma maneira de perceber o que está em nosso eu mais profundo e não descoberto. Quando as coincidências se acumulam, chegam a um ponto que não podem ser ignoradas. Mas a verdade é que somos cegos para muitas coisas que ainda não sabemos. À medida em que desaceleramos o pensamento, quando deixamos o futuro para depois e nos concentramos no exato momento presente, passamos a distinguir o que é significativo do que não é. E conseguimos observar essas partículas de vida como o macro que se revela no micro. De qualquer forma, essa é uma realidade sempre presente àquele que dá à vida uma oportunidade de ser vista. Se você concluiu o vídeo, comenta "Eu vejo a sincronicidade", para que eu saiba que você chegou até aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que esse conteúdo agregue na sua jornada. Por hoje é só, e até a próxima!